Opa, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou fazer um daqueles vídeos que é clássico, que já tem 1 milhão por aí iguais, e eu vou tentar fazer ele ser um pouquinho diferente, trazer minha perspectiva, que é os 5 livros que mais mudaram a chave na minha vida. E a um desses livros eu vou trazer algumas menções honrosas de outros livros do mesmo autor que complementaram a leitura e que me agregaram bastante, tá? Então, eu vou tentar falar na ordem dos que eu li e que realmente, sabe, mudaram, viraram a chave na minha cabeça. Vou explicar por quê, o contexto que isso aconteceu e como que esses livros realmente me fizeram ter uma aplicação prática do que eles ensinam na minha vida e realmente fizeram diferença. Porque muitas vezes a gente lê um livro, leu e tá bom. E aí você não age, não pratica aquilo que o livro te ensina. Então, o primeiro deles, que tem aqui na minha lista, é o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Eu li esse livro há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Eu estava no nono ano, né, quase entrando no ensino médio, e eu era muito tímido. E na época, né, eu estava indo para o ensino médio e queria ficar mais popular. Então, o meu objetivo era esse. E aí eu tinha preconceito, né, com o livro, que eu falava, cara, não deve ser bom como fazer amigo influenciar pessoas. Parece uma autoajuda barata, uma coisa boba. Mas é um livro bastante respeitado, apesar dele ser realmente de autoajuda. Os livros do Dale Carnegie, que é o autor desse livro, são bastante respeitados. Então tem vários livros dele e ele tem bastante, como é que fala? Autoridade. Então ele ensina várias técnicas, como sorrir, lembrar o nome da pessoa, ouvir a pessoa, não se preocupar tanto com o que as pessoas pensam. Tem várias coisinhas, né? Faz tempo que eu li ele pela última vez, eu já li ele mais de 3 vezes. Na época que eu li ele pela primeira vez, na verdade eu ouvi um audiolivro. Então eu fui ouvindo e fui aprendendo. Não anotei em nenhum lugar nada, mas eu tentava aplicar as coisas no dia a dia que ele ensinava. Então, não discutir. Eu lembro que teve uma época que eu simplesmente não discutia. Eu simplesmente perguntava as coisas e não ficava tentando rebater, tentando ter razão. É um livro bem legal para como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Literalmente o título. Então, esse é um dos autores que eu gostei bastante do método de escrita dele. É um livro fácil de ler, um livro que você aprende bastante sobre comunicação, relações humanas. Ele tem outros livros sobre como discursar. Eu não lembro exatamente como é que é, mas eu acho que é como encantar o público, como discursar. E um outro que é muito pouco conhecido, não vejo muita gente falando sobre ele, que é o Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Esse livro é enorme. Eu também ouvi a versão de audiolivro dele. Eu nunca li ele, nunca parei para ler ele. Mas é um livro de capa vermelha e é muito interessante. E eu lembro que uma coisa que eu aprendi nele foi sobre a questão da probabilidade, que muitas vezes as preocupações elas só existem na nossa cabeça. Então a gente deixa ela crescer muito e aí quando vai realmente acontecer, ela não acontece. Então a gente sempre sofre muito por antecedência, a antecipação, e quando realmente o problema acontece, ele tem um tamanho muito mais reduzido, ou muitas vezes ele sequer acontece. Então, o próprio livro diz que a maior parte dos nossos problemas só existem na nossa cabeça. A gente está sempre criando um monte de cenário, um monte de problema, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. E a maioria dessas coisas não existe, não acontece. Tá? Então, bom, o livro que eu queria era o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e eu deixei essa menção honrosa desse outro livro, que eu acho muito legal. Tá? O segundo livro, que foi uma virada de chave na minha vida, não muito por questões práticas, mas por questões de conhecimento, por questões de. É um assunto que eu gosto muito e que me fez pensar, refletir sobre várias coisas, foi o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E esse livro, ele, diferente do primeiro que eu citei, ele não é de autoajuda, ele não tem uma filosofia prática assim para a vida, mas ele faz uma reflexão muito interessante sobre a evolução da nossa espécie, sobre desde antes até da consolidação do Homo sapiens, quais são as diferenças do Neandertal para o Homo sapiens, o início, eu lembro muito bem, né? Esse livro também faz tempo que eu li, mas eu lembro muito bem que ele falava sobre a Revolução Verde, que mudou muito o nosso comportamento, que a gente começou a parar de ser caçador-coletor, se assentar em regiões e simplesmente é, plantar e se estabelecer em comunidade. Aí foi inventada a escrita, foi inventado o dinheiro. Então ele trouxe muito conhecimento bastante interessante sobre todas as coisas. E coisas que eu nunca tinha parado para refletir, sabe? Então não é um livro em que eu pratiquei as coisas dele na minha vida, mas é um livro que te dá bastante assunto, te dá bastante noção
da nossa história e dos acontecimentos assim históricos. E ele te dá um gostinho de querer estudar mais sobre esse assunto. Eu pelo menos acho fascinante esse assunto de evolução, coisas que a gente faz que são antinaturais, né? Por exemplo, o sapato é uma coisa antinatural, a gente foi feito para andar descalço, e tem várias outras coisas no livro que ele aborda que é muito interessante. Esse próximo livro que eu vou falar agora, ele é um pouco bobo, tá? Ele é autoajuda. Eu tenho receio de falar, né, sobre livro de autoajuda, porque as pessoas têm muito preconceito. Porque é bobo, porque não sei o que, não sei o que lá. Mas, cara, os livros de autoajuda têm seu valor, tá? Ele tem ensinamentos nele, não é tudo vazio. E esse livro em específico eu acho muito. Esse eu acho que foi a maior virada de chave na minha vida. Por mais que você possa achar bobo, pode discordar do que for, não importa. Eu sei o quanto que ele me mudou, que foi o livro O Milagre da Manhã. É muito interessante. Esse livro ele fala sobre o quão bom é você ter uma rotina matinal e ele propõe acordar extremamente cedo. Então, acordar cedo. E é daí que vem o Clube das Cinco. Tem vários livros, na verdade, tá? Eu li o do Hal Elrod, é, um livro de capa amarela, que é O Milagre da Manhã, o nome. E aí ele dá vários dicas de como você conseguir acordar super cedo e coisas que você consegue fazer para ter a motivação para acordar super cedo. E por que esse livro foi virada de chave para mim? Eu sempre gostei muito de acordar cedo. Ao contrário das pessoas que quando começam a estudar de manhã, eu não achei ruim, porque eu não acho um grande problema você acordar cedo. E eu lembro que eu gostava que quando eu ia para a escola de manhã, eu tinha a tarde inteira livre. Então, essa sensação de você já ter feito tudo de manhã é muito boa. Então, desde a escola, eu gostava dessa ideia. Eu sei que, né, muita gente vai dizer, mas a gente não consegue se concentrar tão bem de manhã, não sei o quê, e a gente deveria estudar mais tarde. Eu entendo todos esses argumentos, mas para mim, particularmente, eu gosto muito de fazer as coisas de manhã. Então, eu gosto muito da ideia de acordar às 5 da manhã, estudar, treinar, meditar, fazer afirmações, tudo que o livro propõe eu acho super interessante. Nem tudo eu consegui fazer, mas grande parte dos hábitos que ele incentiva, né, que as pessoas pratiquem, eu faço. As dicas que ele dá de você não ficar sonolento, de você, né, ele refuta várias coisas de senso comum sobre de acordar cedo. Mas muitas coisas eu faço até hoje. Então, é um livro que te incentiva a ler mais, a estudar mais, a escrever sobre seus sentimentos, escrever em diário. É uma coisa que eu faço desde a época que eu li esse livro. Então, eu li esse livro em 2020, na pandemia. E desde então eu treinei mais, então meu corpo ficou melhor. Eu li mais, então eu fiquei mais inteligente. Eu escrevo no meu diário, então minha saúde mental é melhor e eu tenho mais autoconhecimento, porque escrevendo eu reflito. Então, enfim, não quero falar muito também das minhas experiências pessoais, mas é um livro que particularmente me mudou muito, porque desde ele, só por eu ter lido esse livro, eu comecei a ler muito mais livros depois. Então, muitos outros próximos veio sob influência desse. E muitos hábitos que eu criei foram por conta do Milagre da Manhã. Porque eu gosto muito da sensação de começar o dia, fazer tudo. Você olha pro relógio, são 10 horas da manhã e você já fez uma cacetada de coisa. Então você pode, se quiser, só vagabundar, mas ou não. Você pode continuar fazendo coisas interessantes, tá? Então é isso. Ele aumenta a questão da disciplina, a questão do horário e foi muito positivo para mim. Beleza? Então esse foi o terceiro livro. Eu estou falando na ordem, mas eu acho que em ordem de importância esse foi o que mais virou a chave. Por mais bobo que seja, ele deu um estalo que dura até hoje e eu colho muitos resultados disso. E o próximo livro é o Antifrágil. O Antifrágil, eu li ele, é muito interessante. Eu li ele no Kindle enquanto eu fazia autoescola. E ele é um livro denso, difícil. É... Eu gosto muito do autor também, o Nassim Taleb. E ele fala sobre o conceito de antifrágil. Eu não sei se foi, eu não lembro se foi o Nassim Taleb que inventou esse termo, mas se eu não me engano foi sim. Tá? Então ele defende a criação desse termo antifrágil, que é de frágil, que ele gasta umas 50, 100 páginas só para explicar o conceito de antifrágil, o que, que é e o que, que não é. E eu lembro muito bem que ele diz que antifrágil não é ser resistente ao dano. Porque, por exemplo, resistente, eu acho que é o oposto natural de frágil, né? Frágil, você dá um dano nele, ele quebra. O resistente, você dá o dano nele, ele não quebra. Só que o antifrágil é diferente. Se você der uma quantidade certa de dano,
nele, ele vai crescendo conforme ele vai tomando dano. Então ele passa por uma experiência, erra, reaprende com isso e fica mais forte. Então o antifrágil é a mentalidade de você crescer com seus erros, com suas fragilidades, com seus problemas, e não ficar fugindo da fragilidade o tempo inteiro. É um livro que eu tenho vontade de ler de novo. Ele aplica 1 milhão de conceitos. Dá para fazer vários vídeos só com os conceitos do antifrágil. E ele me acendeu a vontade de ler vários outros livros do Nassim Taleb. Então eu assim o fiz. Eu li o Cisne Negro, que fala sobre eventos raros que acontecem. Iludidos pelo Acaso, que também fala sobre a mesma coisa, que é sobre eventos raros e que a gente tem a noção de que a gente tem noção do que as coisas que vão acontecer, mas muito do que acontece é simplesmente acaso. E todos esses conhecimentos do Nassim Taleb eu aplico no meu dia a dia, simplesmente lembrando que muita coisa é aleatória, que eu não tenho controle, que eu não consigo prever as coisas, que eu consigo crescer conforme eu vou me arriscando. E tem outros livros dele que eu quero ler. Tem um que eu quero muito ler, que é o Arriscando a Própria Pele, o Skin in the Game, que ele também fala, provavelmente deve se usar os mesmos conceitos de antifrágil, que é sobre você se arriscar mais, e obter os lucros disso. E é isso, tá? Então, Antifrágil, todos os livros do Nassim Taleb, recomendo fortemente, mas não é uma leitura muito fácil. É um livro denso, grande, teórico e difícil de ler, tá? Tem umas 600 páginas, mas vale super a pena. E o último livro que eu li e que eu gostei muito também tem audiolivro, mas eu li ele e eu ouvi o audiolivro, então eu já li esse livro mais de uma vez, que é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. É um livro também de capa amarela e eu gosto muito dele porque eu gosto muito de hábitos, como deu para perceber. Eu gosto muito de hábitos, então eu tenho o hábito da leitura, o hábito do esporte e todas essas coisas. E ele fala sobre como adquirir bons hábitos. Ele fala sobre vícios, né, maus hábitos. E esse foi o que eu mais gostei. E eu acho que esse te dá um conhecimento muito geral que dificilmente você vai precisar de outro livro para complementar. Então, na minha experiência, eu gostei muito desse livro. Eu tentei ler o Hábitos Atômicos, mas eu achei desnecessário, porque esse já tinha sido suficiente. E outros livros foram complementares. Um que eu gosto muito é o Nação Dopamina, que fala sobre a questão da dopamina e a questão dos hábitos e dos vícios. Mas, voltando. O Poder do Hábito é muito legal porque ele conta várias histórias. Ele me lembra um pouco como fazer amigo das pessoas, dos vícios, e mostra vários cases que exemplificam isso. Então ele tem um storytelling muito legal e eu acho muito agradável a leitura. Não é muito grande e eu aprendi muito com ele, muito mesmo, sobre empilhamento de hábitos, como você deixar abandonar um hábito, trocar um hábito ruim por um hábito bom. Tem várias questões. É um livro até que provavelmente eu vou querer ler de novo. E ele complementa, ele conversa com outros livros como O Milagre da Manhã, né, que também fala sobre hábitos, tá? Bom, tem muitos outros livros que eu gosto muito, que não estão nessa lista, tá? Mas eu tentei escolher aqueles que foram realmente viradas de chave para mim. E livros de não ficção, tá? São todos livros técnicos e de não ficção. Alguns são um pouquinho mais bobos, outros são mais teóricos, mais acadêmicos, digamos assim, como o Antifrágil. E o Milagre da Manhã e o Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas são mais bobinhos, são autoajuda, digamos assim. Mas é isso. Fica a minha recomendação no meio de tantas outras que tem no YouTube, mas espero que isso tenha acrescentado para você sobre a minha reflexão, né, um pouquinho da minha história. E comenta aí qual o livro que você mais gosta, se você leu algum desses livros e tem alguma outra indicação. Comente livros que foram mudança, virada de chave para sua vida, que eu certamente vou querer saber. Tá bom? Se inscreva, dá um like, valeu e até o próximo vídeo. Fui!